Fala galera, eu sou o seu tarólogo abusado, me chamo Júnior Quintela, me siga nas redes sociais, @JúniorQuintelaA, e esse é o seu podcast de tarô, podcast que vai passear por conselhos, vai trazer talvez uma lição de moral, trazer puxões de orelha, vai trazer, enfim, o que for necessário, pode trazer uma comédia, um bullying saudável, pode aparecer também, tá? Hoje nós estamos aqui para contar um caos do tarô, a gente vai fazer um jogo ao vivo. Pelo que a gente fez até agora, esse vai ser uma situação mais diferenciada. Por quê? Geralmente o pessoal me manda essas histórias lá no Instagram na segunda-feira. Na terça-feira eu costumo colocar a história para votação e na quarta eu digo qual é a história vencedora. Só que a história de hoje ela é diferente. Eu achei que é uma história que merecia esse espaço, então não quis nem colocar para votação. Tá, eu decidi que vai ser essa história e acabou-se. O podcast é meu, entendeu? Vai ser assim. Então quem me escreve hoje é a Júlia, tá? E aí a Júlia tem... Enfim, não vamos enrolar muito, vamos logo pra vinhetinha, e vamos nessa. Júlia tem 19 anos. É uma mulher trans. Ela se identifica como mulher, mas ela tá no início do processo de transição. Então, isso ainda não é 100% claro para a família dela. Pelo que eu entendi, antes dela passar por essa transição, aí vamos colocar que era... Qual foi o nome que eu tinha dado? Antes era Jonatas. Né? Quando era Jonatas, Jonathan era gay. Isso também não era um assunto muito discutido, né? Dentro da família. Estava perguntando se tinha algum comportamento homofóbico por parte da família dela. E aí, ela disse que não. Nunca ninguém chegou de uma forma muito... Assim, o pessoal não fica dando muitos sinais, mas é um assunto que não é tocado. Então, assim, essa questão me parece ser um grande elefante branco. E aí eu estava vendo quais jogos eu tinha disponíveis para ajudar a Júlia, né? Porque o que é que ela me pergunta? Ela me pergunta como lidar melhor com essa questão, né? Como se comunicar com relação a isso, se é o momento, qual é a forma, enfim. Ela tem receio de que se ela finalmente chegar para a família e dizer, olha, sou uma mulher trans, eu estou passando pela minha transição. Ela tem medo de ser rejeitada, de ser abandonada. E aí, como ela não tem a estabilidade e a independência financeira, isso pode ficar muito complicado, né? Ela ainda está muito dependente, então ela está com receio de entrar nesse embate. Então a gente vai fazer um jogo sobre isso. E aí, quem já segue lá no Instagram sabe que eu tenho a Estrela Guia, que é um jogo que a gente pode aplicar para vários assuntos diferentes. Pode falar sobre espiritual, pode falar sobre família e tudo mais, inclusive. Pode falar sobre dinheiro, etc. Só que diante dessa situação, eu achei que nenhum desses jogos iria atender bem a essa demanda, certo? E aí, esse é o tipo de coisa que acontece nas consultas online, né, nas consultas completas. A pessoa me apresenta a situação e diante daquela situação eu vou ver qual é o jogo de tarô que eu vou fazer que vai melhor atender as necessidades daquela determinada situação. E aí, pensando na complexidade, na profundidade dessa história, eu resolvi não fazer nenhum desses jogos que eu citei. E aí eu vou fazer um jogo chamado Cruz Celta. É isso, desejem coisas positivas para a Júlia. Tá? Se quiserem, fiquem à vontade para me mandar um comentário, seja em áudio, seja escrito, tá? É importante para mim e é importante para a Júlia também que vocês possam, de alguma forma, participar e trazer o acolhimento necessário. Enfim, vocês entenderam, né? Cheguem junto, participem, vamos nos fortalecer mutuamente. Vamos, Nelson, tô aqui embaralhando. Vamos para o nosso leque de milhões. Vamos nós, né? Então, a situação atual e o complemento. Então, o jogo me mostra aqui, com relação a essa situação que a Júlia está vivendo, que é um processo que, de alguma forma, pede dela uma iniciativa, o Ás de Espadas, né? Uma iniciativa de comunicação, uma iniciativa do ponto de vista da razão, do ponto de vista do intelecto, da análise, do entendimento. Ela precisa entender ela precisa principalmente começar a entender alguma coisa para que ela possa se comunicar. Mas o que o jogo diz aqui é que, considerando só essa carta, ainda não é o momento dela se comunicar.
Por quê? Porque é uma comunicação que ainda está no estágio de potência, não está estabelecida ainda. Então ela precisa talvez amadurecer algumas coisas antes de poder comunicar isso. E aí, a outra carta, né, o 4 de ouros, é uma carta que vai falar de resistência, talvez de algum tipo de dificuldade, algum tipo de estagnação. Então, assim, ela precisa se comunicar? Precisa, mas ela vai precisar romper primeiro algumas barreiras dentro dela. O jogo já mostra que existe uma resistência dentro dela. Então como é que ela vai chegar para a família e falar, sou uma mulher trans, enquanto ela não quebrou as barreiras que tem dentro dela? Bom, isso pode acontecer simultaneamente? Pode. Mas do que a gente está vendo até agora, é mais ou menos assim. No passado, o jogo mostra aqui, com 8 de copas, que ela teve que deixar muita coisa para trás. Talvez ela teve que tampar os ouvidos para algumas coisas, talvez ela teve que fechar os olhos, fazer vista grossa, né? Para alguma coisa. Porque senão aquilo ali ia marcar ela de um jeito muito intenso, emocionalmente falando. E aí ela precisou de fluidez. Essa é uma carta que também pode significar que ela precisa de mais fluidez com relação ao passado. Como se o passado estivesse marcando ela demais, e aí por isso ela vai precisar desapegar de algumas questões para poder seguir em frente. Tá? Isso com relação ao passado. Com relação ao futuro, vem uma carta muito positiva, que é o 9 de ouros, que é uma carta que fala de prosperidade, de abundância e de autoestima. É uma carta que fala de sensualidade também e magnetismo. O que é que eu vejo aqui? A Júlia, ou ela precisa, ou ela tende a se encaminhar para uma situação onde ela se sente melhor consigo, sabe? Onde ela consegue se aceitar mais internamente e externamente. E aí, a partir desse olhar mais carinhoso, mais acolhedor, mais fortalecedor para ela, ela vai conseguir enxergar esse mundo externo de uma forma diferente. E aí, quando eu chegar para falar do que acontece no entorno dela, isso tudo começa a fazer cada vez mais sentido. O que é que ela sabe, né? O que é que está na cabeça dela? O que é que está pairando pela consciência dela? Vem o 5 de copas. É uma carta que eu poderia dizer, dentro desse contexto, que fala de pessimismo. Ela está vendo... Só para vocês terem uma noção, né? Para quem está vendo no YouTube e no TikTok, essa carta, ela tem uma pessoa que está voltada para algumas taças que caíram e atrás dessa pessoa tem umas taças em pé. Então é como se o jogo estivesse dizendo assim, tem muita coisa ao redor da Júlia e ela precisa ter cuidado para ela não olhar só para as taças que estão caindo, só para o leite derramado. Porque, ao que me parece, ela está tendo uma visão um tanto pessimista com relação a tudo isso. Às vezes as pessoas têm medo, às vezes as pessoas têm receio, mas, assim, comunicação é uma coisa necessária, né? Às vezes a gente ter essa iniciativa de se comunicar pode ser um processo doloroso também, tanto para a gente, quanto, assim, no sentido de ter a iniciativa de falar, mas a pessoa que vai falar com a gente também pode ter uma reação desagradável, né? Então, assim, a gente pode se machucar com isso também. Acontece, faz parte. Mas o não dito, ele pode ser muito ruim, gente. Ele pode ser péssimo. Porque aí, enquanto eu não estou dizendo, eu estou sofrendo com uma coisa que tem dentro de mim. E às vezes, quando eu coloco aquilo para fora, claro, pode ser que eu sofra uma represália de alguma forma. Existe essa possibilidade. Mas existe também uma possibilidade de não acontecer dessa forma. Do pessoal falar, não, eu já sabia, eu entendo, eu te acolho. E aí, assim, às vezes a dor que vem de dentro da gente pode ser muito mais dilaceradora, sabe? Pode ser um negócio assim que vai acabar com a gente e às vezes nem é daquela forma, né? Então, o 5 de copas, ele vem me dizer um pouco disso, assim. É como se na cabeça da Júlia ela estivesse vendo o cenário de um jeito muito negativo e talvez ela não precise ver dessa forma, né? E aí eu pergunto pro jogo, então, o que é que ela não vê? Aí vem o Rei de Paus. O Rei de Paus é um cara de muita autoridade, de muito poder. É um cara que tem muito fogo, é um líder nato. É uma pessoa feita para a liderança. Tanto que no aspecto negativo, é a carta que fala do excesso de autoridade, né? Do abuso de autoridade, da arrogância. Então o que eu vejo aqui, e que a Júlia não tem visto, é que ela tem essa potência toda, sabe? Me parece que talvez essa potência toda esteja guardada. É como se eu perguntasse para a Júlia, aonde está esse Rei de Paus? Aonde está essa potência toda?
né? Que pode ser até mesmo arrogante. Ela não está vendo isso. Então, assim, existe uma virilidade, né? Um poder que pode ser criativo, que pode ser sexual, né? Enfim, é uma coisa que é fogo, é quente, sabe? É um negócio que derrete, que esquenta. Só que ela não está vendo isso. Num aspecto negativo, isso aqui poderia ser ela sendo arrogante, ela sendo intolerante ou ela lidando com pessoas intolerantes. Mas aqui eu tô falando daquilo que ela não vê. Considerando o contexto do jogo, me parece que isso aqui não é alguém da família dela, sabe? Me parece que é uma espécie de autoridade que ela tem, mas que ela não tá conseguindo empregar aquilo. Interessante. Aí eu pergunto aqui, né? E como é que a Júlia se sente? Como é que tá o estado emocional dela? Vem o Imperador, que é uma carta que fala de solidez, cristalização, responsabilidade. Num aspecto positivo, é uma pessoa que tá assim, ó, tá tudo certo. Tá tudo bem estruturado, tá tudo equilibrado, tá tudo estável. Num aspecto negativo, é uma carta que fala de uma pessoa que se sente endurecida, embrutecida, né? É como se é uma pessoa que tá muito rígida, tá muito tensa. Eu poderia dizer, inclusive, que essa carta ela pode simbolizar dor nas costas, dor nos ombros. Uma pessoa que carrega muito, que está tentando tanto fazer com que as coisas estejam tão corretas, que ela pode chegar ao ponto de sentir esse peso, essa tensão no corpo, nas costas, nos ombros. Então, assim, pode ser que sejam as duas coisas. Pode ser que a Júlia já esteja se sentindo firme, né? Sou uma mulher trans. Ela me disse que está no início de um processo de transição, né? Então, pode ser que ela já esteja plenamente decidida e estável nesse sentido. Mas também isso pode trazer algum tipo de rigidez. E aí, com relação a essa tal rigidez, precisa ter cuidado. Agora a gente vem para uma carta que, sinceramente, era a carta que eu mais estava esperando ler, que é a carta que fala do que está em torno dela. Então, será que essa situação ela é realmente espinhosa, ácida, venenosa? Será que é um cenário acolhedor, fofo, cheio de amor? Nenhum nem outro. A carta que aparece aqui é a carta do louco. Então, essa é uma carta que fala de leveza, fala de viagens, fala de uma caminhada leve. Então, sinceramente, o que me parece é que as pessoas não estão preocupadas com isso. Isso é muito interessante. Me parece, considerando esse jogo, que a maior tensão existe dentro da Júlia e não nas pessoas que estão próximas a ela. Ela pode encontrar algum tipo de resistência, obstáculo e tudo mais, mas não é uma carta que apresenta nenhum tipo de agressividade. Ela pode representar irresponsabilidade, né? Então pode ser que as pessoas não saibam lidar com a Júlia nesse momento, né? Pode ser que a pessoa não entenda exatamente como é que lida, sei lá, coisa de pronomes, dependendo de quem for o pessoal, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de entender isso, às vezes ela tem até má vontade de entender isso. Mas, pelo que o jogo está me mostrando, é esse tipo de energia que se apresenta. É muito mais de irreverência, de tranquilidade, de leveza, do que qualquer outra coisa. Não tem peso aqui. Pergunta aqui o conselho, né? Então, como é que a Júlia deve lidar, interagir com tudo isso? Aí vem o 3 de Copas, que é uma carta que ela é literalmente um brinde, né? Então, é um momento onde as pessoas estão se encontrando, celebrando, vivendo alguma coisa feliz, elas estão brindando. Isso é o conselho. Então isso pode significar que a Júlia pode, de alguma forma, investir nesse bem-estar coletivo. Ela pode interagir bem com essas pessoas. Ela pode já, a partir da postura dela, da comunicação dela, mostrar que não há um problema em ser uma mulher trans, sabe? Por que eu estou falando isso dessa forma? Porque a Júlia se mostrou muito preocupada em como a família dela iria aceitar ou não essa questão dela ser uma mulher trans, sabe? Então, às vezes a pessoa chega e ela mesmo já traz essa leveza. Sou uma mulher trans, é isso, acabou. Isso não tem nada a ver com a minha vida, sabe? Mas, certamente, é uma carta que fala para ela, de alguma forma, procurar, dela investir, de alguma forma, dela dar atenção e abrir um espaço, trazer essa possibilidade para que ela possa interagir com as pessoas de uma forma leve, de uma forma prazerosa e harmoniosa. E aí a gente chega na última carta, que é o desfecho, né? É uma tendência para o futuro, mas mais no sentido de desfecho. E aí vem o Valete de Copas, que é uma carta que fala de um campo emocional que ainda não está maduro. Ele ainda pode amadurecer. O que é que isso me diz? É que
Para Júlia, ela precisa ter um pouco de cuidado, porque essa é uma carta que fala que a pessoa tende a estar com os nervos à flor da pele. Isso pode trazer, por um lado, um encantamento exacerbado, quer dizer, eu me encanto, eu sou feliz, e tudo me encanta, né? Um negócio meio fantástico, assim, né? Meio no mundo da lua. Mas isso seria o aspecto positivo, tá? O aspecto negativo seria aquela criança que faz birra no supermercado. Então, a criança que não consegue receber um não, que tudo ela vai fazer um grande caso, ou um grande drama, ou uma manipulação emocional, tá? Então, assim, o que é que eu vejo aqui? A tendência para um desfecho dessa história é da Júlia estando com as emoções à flor da pele. Então, isso pode trazer muita emoção para ela, né? E se essa transição tiver também um processo hormonal, certamente isso vai mexer com as emoções dela. A gente não pode descartar esse aspecto material também, né? Existe certamente muita emoção nesse caminho, mas pelo que o jogo está me mostrando aqui, as coisas não são tão complicadas quanto parecem, tá? Então, de repente, você pode tentar se aproximar da sua família e dando sinais. Não me parece que é um momento ideal para você fazer isso agora, né? De você simplesmente chegar e falar: galera, sou uma mulher trans. Eu acho que é algo que você pode fazer aos poucos, você pode ir tentando sentir, tatear como é que é a sua família com relação a isso. Você vai aos poucos se abrindo e aí vai chegar no momento onde talvez na hora que você falar as pessoas já tenham entendido, né? Assim, o que eu quero dizer é, você não precisa ter pressa e você pode encontrar uma forma de interagir com a sua família de um jeito prazeroso e harmonioso. Mas você precisa ter isso na sua cabeça e no seu coração também. Porque senão você pode acabar perdendo algumas oportunidades de fazer essa transição, de fazer esse processo ser mais leve. Então é isso, Júlia. Espero que tenha gostado desse jogo. Principalmente espero que tenha sido útil para o pessoal que está me assistindo no podcast, para o pessoal que está me assistindo no YouTube. Espero que essa leitura tenha sido útil. Espero que vocês possam de alguma forma utilizar isso que tem sido dito aqui na vida de vocês, tá? E é isso. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para deixar comentário no Instagram, no meu WhatsApp, no inbox do Instagram ou do TikTok. Mandem mensagens para a Júlia também. Na verdade, vocês vão mandar para mim e eu vou passar para ela. Cheguem junto, mostrem o seu acolhimento, mostrem a sua boa vontade, o seu carinho. E é isso. Hoje o tarólogo abusado foi diferente, não foi tão abusado assim e faz parte. Aqui a ideia é que a gente seja útil, que a gente traga aquilo que é necessário. Beleza? É isso. Me sigam nas redes sociais, @JúniorQuintela. Eu sou o próprio Júnior Quintela. Sou da mesa do tarólogo abusado. E é isso. Beijos e até a próxima.